Olá, semeador! Estamos aqui de volta para mais um encontro virtual para falarmos, do Evangelho de Jesus. Então já vamos, sem delongas, convidando a todos nesse momento já para entrar em sintonia com o núcleo espírita semeador. Vamos fechar rapidinho os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus. E cada um de nós, junto com seu mentor, vamos pedindo para que nós, nesse momento de reflexão, recebamos o que cada um nesse momento necessita. Que assim seja. Nossos temas de hoje é desse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele é do Caiba Schutter. É um livro extenso, grosso, porque ele tem todas as parábolas, como o nome diz, e os ensinos, passagens do Evangelho, que Jesus se aproveitou para ensinar de alguma forma, comentada pelo nosso amigo Caiba Schutter. E ele é muito rico, é muito bom. Algumas passagens que às vezes a gente tem até alguma dificuldade para entender. A passagem de hoje que nós vamos falar é sobre a tempestade acalmada. É aquela passagem que nós podemos encontrar no livro de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 23 a 27. Diz que Jesus foi pescar, com os discípulos, porque a maioria eram pescadores, Eles entraram na barca, eles pescavam à noite, eles conheciam exatamente as condições climáticas, a melhor parte do rio, onde é que tinha mais peixe, e foram. Como Jesus não era pescador e estava junto com eles apenas, Jesus deixou que eles fizessem o trabalho deles. E diz que se levantou uma tempestade tão forte, que diz que as águas, estavam cobrindo o barco. Daí eles começaram a ficar desesperados, eles falaram, a gente vai morrer, Porque a gente pode ter fé, mas na hora do desespero dá um certo desconforto. E diz nessa passagem que Jesus dormia nesse momento, Jesus estava dormindo. Então quando eles se viram desesperados, a primeira coisa é, acorda Jesus, que só ele pode nos ajudar aqui. E quando eles acordaram Jesus fez um questionamento interessante para eles. Por que temeis, homens de pouca fé? Olha só, Jesus não foi uma ou duas passagens, ele usou em outras oportunidades essa expressão, chamando seus próprios discípulos de homens de pouca fé. Agora vamos pensar, se eles que foram escolhidos a dedo pelo Mestre Jesus, se ele veio e falou, vem você, vem você, vem você, porque ele conhecia o íntimo daquelas pessoas e sabia que aquelas pessoas estavam aptas a seguir e continuar o trabalho dele na seiva do Evangelho, imagine o que ele dirá de nós. Se eles eram de pouca fé, o que dizer de nós que estamos aí aprendendo ainda na seara do Mestre, tanto os ensinamentos quanto ter fé, ter confiança, ver que caminho mais fácil seguir, e ele chamou seus próprios discípulos de homens de pouca fé. E sempre que ele falava isso, ele falava, até quando eu vou continuar aqui com vocês, Até quando vocês vão me ter ao seu lado e vão pedir que eu faça tudo? Aí diz que Jesus acordou, levantou, foi lá, e diz que ele ordenou aos ventos a tempestade parou. E a gente vê essa passagem, a gente aceita essa passagem, Só que aqui no livro do Caiba Schutter é justamente essa reflexão que eles nos chamam. Jesus, ele repreendeu os ventos. Daí até os próprios discípulos ficaram se perguntando entre eles, mas que homem é esse que repreende o vento, a tempestade, e o vento para? Ele conversa com as forças da natureza e aqui ele já explica para nós da autoridade moral de Jesus. E essa autoridade que Jesus então pregou para aquela tempestade, ela não foi para esses fenômenos da natureza. Ele não mandou parar o vento, ele não mandou parar as águas que estavam agitadas. Ele deu essa ordem às inteligências do universo responsáveis por esses fenômenos. Quando a gente estuda, quando a gente adentra as escolas aqui na Casa Espírita, quem já está no curso do semeador já viu ou vai passar por esse ensinamento, nós temos espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza. E quando Jesus deu essa ordem, essa admoestação,
Não foi para os ventos, foi para que os espíritos responsáveis por aquela ação fizessem cessar. Então, assim, a partir do momento que eles fizeram cessar, a reação foi vir a calmaria e tudo ficou calmo novamente, né? Mas ele se usava sempre dessas oportunidades justamente para deixar um ensinamento. Olha que poética essa parte. Eles foram pescar e eles estavam seguros porque Jesus estava com ele. Mas olha, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo e falou para eles, faz aí o que vocês sabem fazer. Porque não sou eu que vou ensinar vocês a pescar. Outra coisa para a gente notar, aqueles pescadores, eles conheciam muito, tanto os fenômenos também da natureza, quanto os rios, quanto os mares, quanto os ventos. Eles poderiam saber se viesse uma tempestade e eles não perceberam que estava para vir. Porque o bom pescador, quando ele vê que o céu está mudando, ele não coloca o barco em alto mar, né? Porque ele sabe que ele pode não conseguir voltar, ele pode se expor a um perigo. E não, estava tudo calmo e do nada veio aquela tribulação, aquela tempestade. Por que eu disse poético? Porque a nossa vida é justamente assim. Às vezes a gente vai tranquilo sem pensar, sem olhar se vai chover, se vai ventar, se vai esfriar, se vai esquentar. E a gente está sempre seguro que Jesus está do nosso lado. Só que nesse momento aqui diz que Jesus dormia. E na hora que eles perceberam que a coisa realmente ia pegar, o que eles fizeram? Eles se voltaram para Jesus, eles acordaram Jesus. Olha só, quando será que Jesus dorme na nossa vida, né? Na verdade, não é que ele dorme, é a gente que deixa ele adormecido dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, quando a gente sai de casa sem fazer uma prece, sem fazer uma elevação de pensamento. Às vezes a gente vai para o nosso dia a dia e aquela rotina torna as coisas tão normais e repetitivas que a gente acha que não vai acontecer nada, meu dia é sempre a mesma coisa, vou para o trabalho, pego o transporte, pego o trânsito, desço lá, depois quando eu volto, pego também transporte cheio, volto, pego o trânsito. E às vezes nesse meio tempo acontecem umas tribulações e a gente tem que acordar aquele Jesus que às vezes está adormecido dentro do nosso pensamento. Só que Jesus não estava dormindo. Por que ele ia dormir enquanto os outros estivessem trabalhando, né? Às vezes a gente acha que ele está dormindo. E quando ele levantou, o que ele falou? Olha como vocês são homens de pouca fé. Porque o que eu vou fazer aqui, eu vou ordenar para que as inteligências responsáveis pelos fenômenos da natureza cessem a tempestade. E o que eu vou fazer, qualquer um de vocês poderia ter feito. Olha que às vezes a gente não está sabendo acalmar as tempestades da nossa vida. Por quê? Porque a hora que a tempestade vem, o que a gente faz? Chega lá na janela e fica, ô vento, dá uma acalmada aí, tá ventando muito. Ô trovão, não troveja tão alto assim não que tá me assustando. Senhor relâmpago, pode parar de relampejar porque pode queimar algum equipamento aqui na minha casa? E não é pro relâmpago, pro trovão, pro vento que a gente tem que se dirigir. A gente tem que levar o nosso pensamento em oração e se dirigir para as inteligências que gerem o universo. Quando acontece uma tempestade na nossa vida, né? Às vezes as coisas estão indo tão normal, tão morno, e acontece uma coisa que dá uma reviravolta em todos os setores da nossa vida. A gente tem que levar o pensamento a Deus em primeiro lugar, que é Ele que gere tudo no universo, estarmos firmes e acordarmos Jesus, que às vezes está adormecido dentro do nosso coração, que às vezes está adormecido dentro do nosso pensamento. Às vezes a gente não percebe que Ele está aqui do nosso lado e a gente acha que a gente tem que ir lá longe para encontrá-lo, para acordá-lo, e Ele está do nosso lado o tempo todo. Essa distância que a gente está tendo agora por causa da pandemia, o semeador já está aberto, mas nem todos nós estamos podendo ir fisicamente até lá. Nem por isso nós estamos distantes de Jesus. E muito menos por isso que Ele esteja distante de nós. Então é nesse momento, o nosso assunto é ação e reação. Que ação a gente está fazendo na nossa vida e que reações a gente está colhendo dessas ações. Então, por isso que eu disse poético, acordar esse Jesus, e ele com duas palavrinhas, ele acalmou aquela tempestade e falou pra gente, você poderia ter feito isso, porque você conhece melhor do que eu esse rio aqui, você pesca aqui todo dia.
Você conhece melhor a sua vida do que eu. E a gente fica pedindo para Jesus resolver as nossas questões. Por que não pedir para Ele nos ajudar a enxergar qual que é a melhor alternativa? Por que não acreditar quando alguma coisa que a gente tenta muito não dá certo? Por que não confiar que aquilo é um aviso de Deus dizendo, não é o momento ainda, não é para ser assim agora, não é para você ir lá hoje, né? E às vezes a gente fica aí se questionando e achando que Jesus está dormindo na nossa vida, e Ele não está dormindo. A fé, ela acalma a tempestade. Já tem uma outra passagem no Evangelho que ela nos recorda que a fé remove a montanha de problemas. Diz para uma montanha, passa daqui para lá. Se a gente tiver muita fé? Não, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, que é uma sementinha bem pequenininha. Então, quando Jesus nos fala da nossa pouca fé, é justamente, olha, ele não pediu muito não, ele falou que a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda. Relativamente pouca a fé que precisa para que a gente mova as montanhas. E a fé que precisa para fazer cessar todas essas tempestades que acontecem também não é grande. A gente que precisa acreditar mais na nossa força, no nosso poder de mudança. Se tudo no universo é movido por inteligências, a gente só precisa se ligar com elas e agir sobre elas. Né? Tá chovendo muito? Tá relampeando muito? Eu tô ficando com medo? Tem gente na rua? Vamos levar nosso pensamento em prece. A gente não acredita que a nossa prece possa agir sobre aquilo que está acontecendo lá fora. Só que ela pode agir sobre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro. Está acontecendo aqui dentro. Às vezes a gente se deixa adoecer porque a gente não consegue canalizar os nossos pensamentos. E quando a gente canaliza nosso pensamento para o canal correto, ele nos liga com a espiritualidade maior. Ele nos liga com os nossos mentores individuais. Ele nos liga com as correntes médicas no momento que a gente precisa de uma cura para um ente querido, uma pessoa conhecida, né? Então, quando a gente fala da nova revelação, né, que é a nossa doutrina espírita, ela explica tudo o que é tido como milagre, que a gente chamava de milagre, o que a gente não sabia, né, o que era na verdade. Então, acalmar uma tempestade física era um milagre inexplicável. Hoje a gente já pode explicar, sabendo que Jesus, ele mantinha uma autoridade sobre qualquer ação da natureza. Ele conseguia manipular os fluidos, por isso que ele curava doentes. Por isso que ele, até há casos no Evangelho de ressuscitação de pessoas que eram tidas como mortas. Hoje a medicina nos explica isso aí claramente, né? Depois dos estudos científicos foi provado que existe uma doença muito similar à morte, que é a catalepsia. A pessoa é dada como morta, o coração não percebe os batimentos cardíacos e a pessoa é tida como morta, né? Hoje não acontece mais isso porque a medicina já tem como medir se é uma morte física ou se é uma catalepsia, se é um estado letárgico, se a pessoa está no estado de letargia. Então, muitas coisas que antes a gente não sabia e até então era acreditado como milagre, era isso. Só que tudo bem, milagres, se a gente quer acreditar em milagres, vamos acreditar. Milagres são produtos das ações dos espíritos. Se eu acredito, eu posso produzir milagre, né? E quando eu estou falando das ações dos espíritos, eu não estou falando das ações dos espíritos desencarnados, não. Eu sou um espírito encarnado. Se eu fizer a ação correta, eu posso produzir um milagre. O milagre da multiplicação de alimento, quem sabe? Às vezes tem pessoas aí que estão sem alimento, e se eu dou um pouquinho, eu falo para o meu vizinho, ele também dá um pouquinho, eu falo para o meu amigo, ele também dá um pouquinho, a gente consegue multiplicar, o semeador está conseguindo multiplicar. A gente sempre convida as pessoas a se informarem, a conhecerem da nossa assistência social. A gente está atendendo 250 famílias. No ano passado, 2019 a 2020, a gente atendia de 50 a 70 famílias. Olha só como a gente multiplicou. Que milagre foi esse? Foi o milagre de cada um de nós, de cada coração que ajudou com um pouquinho, que ajudou com aquele alimento que sobra da cesta básica, que ajudou com aqueles 5 reais que sobrou no mês, e às vezes nem sobrou, mas deixou de comprar uma coisa em prol de ajudar o próximo. Então a gente pode produzir milagres sim.
A gente pode produzir cura de pessoas que a gente ama. Se a gente vibrar positivo, se a gente fizer prece com vontade, com coragem, a gente pode levantar a nós mesmos das nossas camas, das nossas macas, dos nossos leitos, que às vezes o desânimo vence a nossa disposição para levantar e fazer alguma coisa. Então não vamos deixar que ele vença, não. Vamos nós vencer. Vamos nós fazermos esse milagre dentro de nós mesmos e vamos nós levantarmos para ir à luta. Então, quando a gente fala de tempestade acalmada, a tempestade ela vai nos visitar de várias formas. Só que Jesus mesmo disse, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se ele acalmou uma tempestade no meio do alto mar, no meio daquelas águas que não tinha para onde correr, o que ele não vai fazer na nossa vida hoje, com tanto recurso tecnológico, científico, nós podemos pedir auxílio para alguém, independente da hora que for, com uma mensagem de WhatsApp. Nós conseguimos enviar uma palavra de conforto, de amizade para alguém com uma mensagem de WhatsApp. E nós conseguimos enviar fluidos pelos espíritos superiores com uma elevação de pensamento, com uma elevação através da prece. Quando eu faço uma prece em intenção a uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu vejo que está precisando, uma pessoa que eu vejo que encontra-se em dor, porque não tem como a gente secar as lágrimas assim. Vira e mexe, elas caem, né? A gente, nesse mundo, a gente visita a dor visita a gente e a gente chora. Mas quando a gente eleva o pensamento e manda vibrações boas, cicatriza por dentro, a lágrima escorre, mas ela seca. Porque aquela ferida que a gente não cicatriza por dentro, ela vai sempre latejar em todos os momentos. E não é isso que a gente quer. A gente quer a alegria de um coração sorrindo. Quando o nosso coração está sorrindo, a gente tem que estar com um sorriso no rosto. Hoje a gente usa máscara para sair na rua, mas é tão bonito quando a gente olha para o olho da pessoa e vê que a pessoa está sorrindo com o olhar. Então não vai ser a máscara que vai tampar o meu sorriso. O meu sorriso está estampado no meu olhar. Porque ele não veio da minha face, ele veio do meu coração. Porque o meu coração está ligado com a espiritualidade maior, está ligado com o meu mentor individual, que está ligado em Jesus. Então é através dessas pílulas do Evangelho, que a gente manda 2 vezes por semana, que a gente mantém esse canal bem limpo, né? A linha, se for falar assim, a conexão, o cabo de fibra ótica, está sempre inteirão lá, né? Não tem nada que vai dar aquela cortada nele, ou às vezes bater alguma coisa. Sabe quando tem aquela linha bem esticadinha e passa um passarinho e a linha balança? Parece que, né, a comunicação fica com ruído. Não acontece isso quando a gente está conectado, né? O nosso Wi-Fi é direto com a espiritualidade, direto com Deus. Ele não cai, não tem conta, não é? Não acaba a bateria em qualquer momento, nenhum lugar fica sem sinal. Então a gente tem que sempre aproveitar essa conexão com Deus, tá bom? Então um beijo a todos, um abraço, que Deus continue nos envolvendo e vamos agradecer, convido novamente que nós fechemos os nossos olhos e agradeçamos, Pai, por mais essa palavra, por mais essa reflexão e esse lembrete, que nós não saiamos do caminho do seu Evangelho. Que nós não saiamos do caminho, verdade e vida que Jesus veio até aqui para nos mostrar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo a todos.